capítulo 7. O retorno da vida corpórea. Então, o que ele está tratando? Ele não está tratando de qualquer alma voltando a qualquer corpo. Ele está falando, nesse momento, dos humanos. Ele não está abordando o reino animal, o reino vegetal, nada disso. Então, eu também não abordarei, seguirei o que o Kardec propôs nesse capítulo, e eu vou ler com vocês e vou debater. Se sobrar tempo, a gente faz uma leitura a mais aqui, se Deus quiser, sobrará. Bom, a primeira pergunta desse tema é a pergunta 344. Então, Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Pergunta genérica. Ele não está falando, a gente não vai saber nesse momento se ele está falando de alguém, de algum espírito, né, vegetal, animal, por enquanto ele está trabalhando, por enquanto está trabalhando de uma maneira mais genérica. A resposta dos espíritos: a união começa na concepção. A resposta é genérica também. Porque planta tem concepção, animal tem concepção. Mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito com E maiúsculo, então aqui a gente já começa a ver que ele está trabalhando com espíritos já na humanidade da evolução, né? O espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então ele fala aqui, olha só, a ligação da alma com o corpo se dá no momento da concepção. Aí ele continua: o grito, que então escapa de seus lábios, anuncia que ela se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. Isso aí, ele está falando, os olhos de uma alegoria. Então, no número dos vivos, escrito no livro dos vivos, na tradição judaica, mais ou menos da época de Cristo, você escrevia o nome da pessoa no livro dos vivos, e caso ela morresse, você escrevia no livro dos mortos. Então, aqui ele usou uma alegoria, o espírito que respondeu para falar, agora ele está no número dos vivos e servos de Deus. Ele já era vivo antes, porque a gente acredita na reencarnação, na sobrevivência da alma e do espírito ao corpo. Então, a gente já sabia que era vivo. Ele usou uma alegoria para melhor responder a coisa. 345, próxima pergunta. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante este primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Sim, tá bom, beleza. Você diz que se dá na concepção e ela continua em algum tempo, até o nascimento. Mas nesse tempo, o espírito reencarnante, ele pode existir? Ele pode não querer mais? Resposta: a união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então ele fala, é definitivo em qual sentido? Assim, no meio do caminho, o espírito já começou o processo encarnatório dele, então já houve a concepção, já está havendo toda a embriogênese, começou aqui o embrião de todas as fases, a embriogênese. Começou aquilo lá, embora o lagarto, não é se é embriogênese, começou aquilo, é definitivo em qual sentido? No sentido que não vai substituir esse espírito. Não é mais esse aqui não, bota outro. Não existe essa possibilidade, os espíritos estão respondendo. Porém, com os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se desatam e podem ser desfeitos por vontade do espírito encarnante.
se este recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vinga. Essa é a resposta dele. Então, assim, é possível mudar o espírito? Não é possível mudar o espírito, mas o espírito que está reencarnando, é possível ele desistir? É. E ele ainda diz mais coisa nessa pergunta. Ele diz assim, é possível, por conta da vontade do espírito reencarnante, e se este recua das provas que ele escolheu. Então, assim, foi feito. Aqui ele está citando um caso, que é o normal, que normalmente acontece, que o espírito sabe como vai ser a encarnação dele. Se vai ser uma encarnação desse jeito, por conta disso, se aceita, né? A gente vai até certo ponto, teve aqui um ponto muito mais do que isso. Talvez você não consiga, então vamos acordar aqui mais ou menos o que a gente vai fazer, para você ter ciência do que você vai passar enquanto encarnado. Então eu falo, beleza, mas quando começa a encarnação e a coisa começa a acontecer, fica diferente. Ele pode recuar. Então, se isso acontece, a encarnação não acontece. Ele desencarna ainda no processo encarnatório dele, não com a encarnação já concluída. E ele ainda fala, a criança não vinga. Então ele já está preparando algumas respostas para frente aí. Porque se ele fala que se o espírito não reencarna propriamente, ele, no meio da gestação, no processo reencarnatório inicial, ele desiste, ele já está falando, a criança não vinga. Então não existe vida extrauterina, em princípio, se não tiver espírito encarnado. Próxima pergunta, 346. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Aí ele está falando o contrário. Primeiro ele perguntou, se o espírito não quer mais nascer, não quer mais o corpo, ele consegue não querer mais? Consegue. E se o corpo, por algum motivo, não consegue completar o processo encarnatório do espírito? Ele fez a pergunta de outro ângulo, agora ele olhou para o lado do corpo. E o espírito responde, escolhe outro. Você diz assim, aquele por algum motivo não deu certo, ele vai escolher outro. É só isso, a resposta dele é incompleta, ele não escolhe outro. Tá? Próxima pergunta. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Perguntou, se escolhe outro, mas por que pode? Se a resposta foi tão simples assim, só escolher outro, por que isso acontece? Por que a criança então não nasce? O que acontece com aquele corpo? Por que isso acontece? As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Então, aconteceu um problema, processo de visão celular, alguma coisa que não deu certo. É isso que ele está falando, o problema frequentemente é um problema da matéria. Se existir um problema que o corpo não conseguiu se desenvolver a ponto do nascimento, ele vai escolher outro. Próximo, 347. Qual a utilidade do espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? Então ele já está, passamos da fase de gestação, a criança nasceu, beleza, existe um espírito encarnado, porém ele morre um pouco depois. Qual é a utilidade disso? Já que, se a gente já entende que a encarnação é para um aprendizado nosso, para uma evolução, por que em pouco período isso acontece? Se não vai ter, se o espírito ainda sem consciência muito plena de si mesmo, por que isso acontece? Onde é que está a evolução nisso? Aí os espíritos respondem, o ser não tem consciência plena da sua existência. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. Então, se ele já respondeu antes que se o corpo morre e o espírito pode escolher outro, uma resposta muito simples, não seja simples um processo encarnatório, mas a resposta foi direta, ele escolheu outro. Por que ele morre? Porque normalmente é uma prova para os pais. Os pais estão esperando a criança por algum motivo e aquela criança daquele jeito, naquele corpo,
não vai ficar muito tempo encarnado. Então o espírito escolherá outro. Então, para o espírito não tem muita utilidade, segundo essa resposta. Mas para os pais tem, normalmente por causa disso. E aí, tudo bem? Ok. 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem probabilidade de viver? Continua nesse mesmo tema. Às vezes sabe, resposta dos espíritos. Mas se o escolhe por este motivo, é porque recua diante da prova. Então assim, às vezes ele sabe que ele vai reencarnar no corpo e vai demorar pouco tempo para desencarnar. Nasceu pouco tempo depois de desencarnar. Por um motivo material, uma causa material. Se ele sabe disso, ele pode falar, não, porque se a prova é para os pais, para aqueles que vão me acolher como pai nessa vida, eu vou ajudar no desenvolvimento dele, na evolução deles, encarnando rapidamente nesse corpo. Eu já sei como é que é. Agora, se o espírito escolhe, essa é o complemento da resposta. Se o escolheu nos corpos por esse motivo, só porque vai ficar pouco tempo encarnado, é uma prova, é porque recua diante da prova. Então eu escolho um corpo que vai ficar pouco tempo encarnado, porque eu não quero ficar muito tempo encarnado mesmo, eu já escolho aqui. Diferente de falar, eu vou encarnar esse corpo para um progresso daquela família que está me recebendo. Se eu estou sabendo que é por esse motivo, eu falo, não, então deixa comigo. Se existe amor entre aquele grupo de espíritos, aqueles encarnados que receberão um corpo e aquele que é reencarnante, cara, o espírito faz. Por que não? Se não é para o progresso daquele casal, então, vou fazer. Agora não, eu prefiro um que fique pouco tempo encarnado, porque eu não quero ficar muito tempo encarnado, não, porque é muito difícil, é ruim, eu vou sofrer. Não. A resposta é que os espíritos ele recua diante das provas dele mesmo. 349. Quando, por qualquer motivo, falha a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Tipo assim, não conseguiu reencarnar nesse, logo depois ele já encarna? Já tem outra pessoa ali na fila, já tem outra. A gente nasce aí todo dia. Então, já tem outro esperando? Pode acontecer isso? Nem sempre imediatamente, dizem os espíritos. O espírito precisa de um tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata resulte de decisão anterior. Então, tipo assim, precisa de um tempo, ele precisa replanejar a encarnação dele, o que vai ser, se será com os mesmos pais, se será com outros. Se for com os mesmos pais, tem todo um tempo de gestação. Então, imediatamente, se for com os mesmos pais, não vai existir. Mas ele vai além. A menos que a reencarnação imediata resulte de decisão anterior. Por exemplo, olha só, você vai ficar pouco tempo com aquela família, porque é necessário que você, aquele corpo, naquele filho, daquela família, neste momento, é necessário para a evolução dos dois. Mas você já vai reencarnar em outro logo após, você vai ficar 3 dias encarnado. Então já tem uma outra encarnação preparada para você. Aí é quase que imediatamente. Quando isso anteriormente já é acordado entre os envolvidos, os espíritos envolvidos. Beleza? Até aí? Alguma pergunta? Não? Vamos lá. Ah, que bom. É quase imediato, mas não tem tempo de divulgação Então, não pode. Nem sempre imediatamente. Nem sempre, mas Agora, a menos que a reencarnação imediata resulte de decisão anterior. Tá, porque olha só, isso acontece por um tempo.
Mas quando ele fala imediata, não quer dizer assim, desencarnou aqui, está encarnado lá. As leituras que a gente tem no Espiritismo comprovam isso. Posterior, de reencarnação, tudo. A coisa se dá por um processo gradual. Então, quando ele fala encarnação, não é uma encarnação completa, mas ele já tem um corpo pronto para encarnar ele, entendeu? Esse é o imediato nesse momento. Isso sou eu que estou falando. Porque não tenho como saber, entrar na mente do Kardec e dos espíritos desse jeito, não tem como. Exatamente. Então, assim, por isso que ele fala, o imediatamente só se dá se esse preparo já está, pelo menos, em algum grau acontecendo. Tipo assim, olha só, você vai encarnar 3 dias aqui, depois já tem outro casal ali te esperando. Um casal, ou não sei, pode ser in vitro, em qualquer momento. Tem um óvulo, um espermatozoide, tem um zigoto te esperando. Aí, ele vai desencarnar ali, o tempo que ele demora para desencarnar, desencarnou, vai para o outro. Aí começa o tempo que ele... Porque não é o tempo de encarnação, é o tempo de troca de uma encarnação para outra. Pode ser isso também. Ele está falando, a encarnação, porque a encarnação não é imediata, mas a troca pode ser imediata. Eu desencarnei aqui, você já pode encarnar imediatamente no outro, mas é um outro processo. Como foi o processo de encarnação e desencarnação desse teu corpo. Desencarnou, o espírito é errante, de novo, palavra de Kardec. Todo espírito que não está encarnado é errante. Está errante de novo? Tá. Então você imediatamente já pode, se foi programado isso. Mas o processo em si não é imediato. Aqui ele não está falando de processo, está falando de possibilidade. Então assim, consegui te ajudar? Beleza. Porque eu só... pensei nisso agora, então provavelmente alguém me ajudou também. Porque eu não me fiz essa pergunta. E você me fez. Obrigado. Essa a gente já viu. Depende da decisão anterior para reencarnar imediatamente. Mudar a encarnação imediatamente. Não reencarnar. 350. Uma vez unido ao corpo da criança. Criança, então já nasceu. E quando já não lhe é possível voltar atrás, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez. Já reencarnou, já nasceu, não pode mais voltar atrás por vontade, a princípio. O espírito se lamenta dessa escolha, caso ele não tenha gostado. Existe essa possibilidade de se lamentar? Aí os espíritos respondem: quereis perguntar se, como homem, ele se queixa, como homem, como ser humano, né? Ele se queixa da vida que tem. Quando você está falando de lamentar, você está falando de um encarnado ficar se queixando da vida que tem? Se desejaria outra vida? Sim. Sim. Se lamenta. Sim, se lamenta a escolha que fez. Não, pois não sabe que vou repetir tudo. Quereis perguntar se, como homem, se ele queria que a vida, se ele se queixa da vida que tem, se desejaria outra? Sim, se lamenta a escolha que fez. Se lamenta a escolha que fez naquele momento? Aí ele fala, não. Não. Pois não sabe que escolheu. Por que ele falou isso? Se a gente vem trabalhando esse tempo todo que existe escolha, existe uma programação, o que ele está falando? Por causa do delta T. Uma vez a criança encarnada não pode mais voltar atrás por conta da vontade. As ligações já se deram de maneira eficaz a ponto de não voltar atrás da reencarnação. Ele fala, não, nesse momento não pode mais, pois não sabe que escolheu. Depois de encarnado, o espírito não pode arrepender-se de uma escolha que não tem consciência. Pode, no entanto, achar a carga pesada demais, e quando a considera superior às suas forças, recorre ao suicídio. Então, nesse momento, com a encarnação já dada, a criança nascida,
Ela não pode se lamentar pela escolha que fez? Não, então ela já não sabe mais que é uma escolha. Então, quando a pessoa, o encarnado, acha que aquilo que ele está passando é demais para ele suportar, e aqui eu falo acha mesmo, que foi escolhido antes dele perder a consciência, ele recorre o autodesencarne, o suicídio para resolver aquilo. Não irá resolver. Mas ele também não se lembra disso. Então, é o que os espíritos dizem assim. É isso que você está me perguntando? Se é isso, ele não tem consciência. Aí gera o suicídio. E muitos filósofos, sociólogos, trabalharam o suicídio. Um dos filósofos, Franco-Argelino, ele escreveu a peste, esqueci o nome dele. Ele esqueci o nome dele. Põe na cabeça, esqueci. Escreveu a peste, escreveu Albert Camus, escreveu o livro sobre o suicídio. Ele fala que o suicídio é o problema que a filosofia tem por essência. É o maior problema, é o problema que a filosofia tem mais que se dedicar sobre o problema do suicídio. Porque é quando um ser resolve deixar de ser, por vontade própria. Albert Camus diz isso, o problema maior da filosofia, o que mais os filósofos deveriam estudar, é o problema quando um ser é e ele quer deixar de ser. Sim. Tem. Tem. Sim, tem, claro que vai ter. Primeiro, ele está desperdiçando essa oportunidade que teve. Depois, ele vai estar deixando os espíritos que receberam ele em uma situação no mínimo difícil. Né? Então tem consequência no que ele fez. Os pais resolveram, os pais, enquanto encarnados, aceitaram aquela encarnação, ele escolheu aquilo, gerou-se todo um aparato para aquele processo reencarnatório, que ele vai desistir, então vai gerar uma coisa. Vai gerar, mas gera, né? A gente erra, a gente faz escolhas ruins, a gente sempre está gerando ou coisas boas ou coisas ruins para a gente. Isso aí é mais uma delas, no caso é ruim. Entendeu? Vai gerar sim, vai gerar. Ele não aborda esse tipo de coisa nesse capítulo, nesse tema, tá? Quais são as consequências, não é abordado aqui. Bom, já foi. Recorre ao suicídio. 351. Por enquanto, tudo bem? Tranquilo? Lídia, quer falar alguma coisa? Quer não, segue o baile. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, ele já falou que a reencarnação começa na concepção. E ele vai até o nascimento, até o bebê, como diz ele, chorar, gritar, enfim, anunciando que ele está no mundo dos vivos e que é o servo de Deus. Nesse delta T aí, o espírito desfruta de todas as suas faculdades. No momento do processo reencarnatório, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? Resposta dos espíritos. Mais ou menos. Conforme a época, porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação, que o adverte de que chegou o momento de começar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, ou seja, na concepção e nascimento, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Bom, ele tenta fazer uma analogia. É mais ou menos o espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado de que não tem mais consciência na condição de homem, logo entra na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito.
Então ele fala, olha só, é como uma pessoa no sono. Ela vai apagando, ela vai perdendo a consciência com o processo reencarnatório, desde a concepção, culminando nesse momento aqui, culminando no nascimento. Então, ele diz, como um processo de sono. Você vai entrando no corpo, vai perdendo consciência até a encarnação se completar e você perder toda vez a consciência que você tinha antes. Porém, essa consciência é retomada na condição de espírito. Quando ele fala que é o espírito que não está encarnado. Porque normalmente, quando ele trata de espírito encarnado, só que não estando em vigília, desdobrado, ele usa alma. E aqui ele usou espírito. Então, na condição de espírito, ele volta a ter consciência. Na condição de alma, ele não está tratando aqui. Ele não está tratando aqui de alma desdobrada, de alguém encarnado. 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Ele perguntou durante a gestação. Agora ele pergunta, e no nascimento? Não, ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. Para ele, é uma nova existência. É preciso que aprenda a servir-se de seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como um homem que desperta e se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. Então ele fala que não, a consciência e a habilidade de lidar com aquele corpo novo vai ser desenvolvido de acordo com o uso do corpo novo. Então, a pessoa não nasce, grosso modo, a maioria, não nasce já sabendo ler, escrever, usar o corpo, andar, controlar, esfíncteres. Não, vai indo. Ela vai aprender com o tempo, com o uso dele. Então, não tem consciência, nem durante o nascimento, e a consciência dar-se-á de acordo com ao longo da encarnação. 353. Uma vez que a união do espírito ao corpo só se completa definitivamente depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? Aí está vendo. Aí ele está falando alma de novo, é o espírito encarnado. O feto tem alma? Se só se dá, se começa na gestação, até o nascimento, depois que ele está propriamente dito encarnado, o feto, que é o que acontece entre... eu não sei qual semana vira feto. Mas se tornou feto até o nascimento. Ele tem alma? É um espírito encarnado? É considerado um encarnado? O espírito que vai animar existe, de certo modo, fora dele. Ele está respondendo aqui. O feto é total de alma? Ele responde, o espírito que vai animar existe, de certo modo, fora dele. Ou seja, ele não está totalmente encarnado. O espírito ainda existe fora dele. O espírito ainda não é alma. Não está totalmente encarnado. O feto não tem, a bem dizer, uma alma. Por quê? Porque ele não está totalmente encarnado. Eu só e aqui é um problema semântico aqui. Eu trabalho com alma, com o espírito encarnado no corpo. Se ele ainda está em processo encarnatório, eu não vou trabalhar com alma. Mas isso não diminui o processo encarnatório e a importância dele. Só não vou chamar de alma. Beleza? Ok? Tranquilo? Foi? Então, quando ele fala que não tem alma, não é porque não tem alma, não é um ser, não está vivo. Não é isso. Ele está trabalhando com palavras. Ele só usa a palavra alma quando ele está encarnado. Se ele não está totalmente encarnado, eu prefiro não usar alma. Estou usando o espírito reencarnante. Pronto. A bem dizer, não é dotado de alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, no entanto, ligado à alma que virá a possuir. Então, o corpo está ligado à alma que virá a possuir. Ele virá a ter alma após o nascimento, segundo os espíritos. Até então, o feto não tem alma, mas ele não deixa de ter um espírito vinculado a ele, que virará a alma, e nem deixa de estar vivo. É isso que os espíritos responderam aqui. 354. Como se explica a vida
intrauterino. Os espíritos respondem. É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual. Então ele está falando aqui da completude da reencarnação. Então o feto está numa vida vegetal, se fazendo explicação celular, aumentando de tamanho, de corpo, respiração celular, produzindo energia, gastando energia, fazendo isso tudo, tal qual um vegetal faz, tal qual um animal faz. Ele se completa para a vida espiritual quando o espírito completa a encarnação. É isso que ele respondeu aqui. Vou até ler de novo. Como se explica a vida intrauterina? Como é que se dá a vida intrauterina? O que é a vida intrauterina? Então, essa pergunta já diz que há vida intrauterina. Então, existe vida ali. Então, já vamos trabalhar como vida. A da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que, pelo seu nascimento, se completam com a vida espiritual. A vida intrauterina, a vegetal e a animal. Se completa com o nascimento a vida espiritual daquele ser também. Quando é alma, aí a gente trabalha. O adulto, pergunta. Tranquilo? 355. Haverá, como revela a ciência, a ciência usa a letra maiúscula, método científico da época, paradigma científico. Crianças que já no seio materno não são viáveis, ou seja, se sabe a ciência, a medicina, a biologia, enfim, já está entendendo que aquela criança no útero materno não sobreviverá, se a ciência está dizendo isso, com que finalidade isso ocorre? Isso acontece frequentemente, diz. A ciência diz, não vai existir muito. Deus o permite como prova, seja para os pais, como ele já disse antes, ou seja, vai viver pouco, vai ficar pouco tempo encarnado, viver desde que foi criado por Deus, seja para o espírito designado para encarnar. Ele fala, depende da prova, tanto dos pais quanto do espírito. A medicina fala, olha só, seu filho tem um problema, ele vai, ou não vai nascer, ou vai nascer e vai ficar pouco tempo. Depois de nascer vai desencarnar, vai morrer. Na teoria a ciência não vai usar o termo desencarnar, tá? Óbito. Então, ou isso. Por que isso se dá? Isso se dá ou por prova dos pais, que já foi dito antes, ou por prova do próprio espírito que está reencarnando. Por que ele não falou como prova do próprio espírito que está reencarnando no começo do nosso estudo? Ele não falou isso. Porque a vontade era do espírito. Então não é prova para o espírito a vontade dele de não reencarnar. Aqui já não é. Aqui ele vai desencarnar sem a vontade dele. Então, além de ser prova para os pais, é prova para ele também. De ele estar querendo nascer e não poder. Por isso que ele não tinha perguntado antes. Porque aqui ele não trabalha com a vontade do espírito. Naquele momento, ele não trabalhava com a vontade do espírito reencarnante. Vou refazer. Naquele momento, ele trabalhava com a vontade do espírito reencarnante. Então não era prova para ele. Que a vontade dele era não reencarnar. Quando a vontade é encarnar e ele não reencarna por um problema do corpo, problema do feto, enfim, ou da própria criança já nascida, é uma prova para ele também, além dos pais. 356. Haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Ele já fala, olha só, a criança já morreu no útero materno, já vai nascer morta. Mas se nasce morta, existe a possibilidade, haverá crianças que não existe espírito ali encarnado? Ou todos os fetos
todas as concepções obrigatoriamente têm um espírito encarnando ali? É isso que ele está perguntando aqui. Os espíritos respondem: sim, há os que jamais tiveram um espírito destinado a seus corpos. Então, nem em todas as concepções haverá um espírito reencarnante. Não é condição sine qua non para ter uma concepção um espírito reencarnante. Não é necessário. Mas é necessário que o espírito reencarnar, pelo menos aqui na Terra, até então, até 2022, a concepção se dá. Não devia cumprir-se neles, diz. Não devia cumprir naquele corpo nenhuma reencarnação. É somente em função de seus pais que essas crianças vêm ao mundo. Ou seja, os pais já precisam ter um filho neste mundo. E não tem nenhum espírito envolvido naquela situação que precise passar por aquilo, então não tem porquê encarnar ninguém. A criança vai, como uma vida vegetal e animal, se crescendo e tal, até um certo ponto, depois ela não vai mais crescer, porque não tem um espírito ali, se não precisa daquilo em diante, é só aquele tempo que a própria divisão celular vai acontecer normalmente, por conta da mãe dando nutrientes, enfim. Então, se não precisa, não vai ter espírito encarnado. Pode acontecer de não ter, como pode acontecer de ter. Então, por via das dúvidas, trate como se tivesse, você não vai saber. 356A, ele quer prolongar no assunto. Um ser dessa natureza, Natimor, que não tem o espírito encarnado, pode chegar até o final da gestação? Ou seja, pode nascer? Sim, algumas vezes, mas não vive. Fala, fica horas, incubadora, também não tinha incubadora. Estou falando de agora. Cometendo um anacronismo aqui, mas fica horas, minutos vivas e depois não, pode acontecer. Mas não vai viver mesmo. 356B, continua, calma, não acabou, preciso saber mais. Desse modo, toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela. É o que eu falei, bom, se vive durante pouco tempo, encarna, nasce. Existe o parto, a criança nasceu, mas vai morrer pouco tempo depois. Então, se não morre pouco tempo depois, é porque há um espírito. Os espíritos respondem: que seria uma criança sem o espírito? Nem seria um ser humano. Então aqui ele está dizendo outra coisa, está falando que para os espíritos, para você ser humano, tem que ter um espírito encarnado, senão não vai ser. Nessa época, tinha as coisas cientificistas, eu devia estar contando. Eu não me lembro muito bem, não posso estar cometendo anacronismo, não me lembro muito bem quando a Mary Shelley lançou o Frankenstein. Mas o Frankenstein, ele é uma tentativa de um médico, através da ciência, criar vida. Pegou pedaços de outros corpos e ele conseguiu. Criou a criatura. Frankenstein não é o nome da criatura. Frankenstein é o nome do cara. Ele nunca nomeou a criatura, ele sempre chamou de criatura. Depois ficou perseguindo a criatura, porque ele viu que tinha feito besteira, não queria mais que a criatura vivesse, só que a criatura queria, enfim. Ele foi bom, recomendo todo ali. Não tem nada a ver com choque elétrico, castelo, não. A Mary Shelley nem diz o que houve. Só diz que conseguiu dar vida a um recorte, um retalho de corpo. Então, não me lembro. Mas ele está fazendo essa pergunta aqui, se a criança existe alma, e os espíritos estão respondendo que se não tivesse alma, se o espírito não reencarnasse, nem ser humano a gente ia considerar. Ele ia ser só átomos juntos, unidos, então, naquele momento, daquela maneira. É isso que eles estão falando. Tudo bem? Essa resposta é difícil.
resposta fácil de se dar. Uma criança que nasce sem cérebro, esse cara, Então, uma criança que nasce sem cérebro, ela tem condição de sobreviver? Ela nasceu? Vai ficar quanto tempo encarnada? Então, pode ser. Pode ser. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai tratar como um ser não vivo? Exatamente. Você trata como se fosse. Está vivo. Por quê? Porque a gente não tem como saber. Pô. Não tem como saber se vai ter, se não vai ter. Mas aí ele está perguntando. Assim, pouco tempo depois. Então, a anencefalia é de alguém que sabe. A anencefalia, você na poltrona está ouvindo e não ouviu a Lídia. A anencefalia certamente tem. O natimorto não, porque ele já nasceu. Aí varia. Então, varia tudo. Mas certamente o espírito de uma criança anencéfala está lá. Então, tratemos sempre como canal que está. Onde é que eu parei? Sim. Tem sempre o espírito encarnado na criança. 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Aí ele falou do espírito que está reencarnando, do corpo que está recebendo o espírito encarnado, agora ele está falando de quem vai cuidar desse espírito reencarnante. Já é o terceiro ponto de vista. Ele viu para o espírito reencarnante, tem o corpo do espírito que está recebendo, está o recebendo, e agora quem está o recebendo aqui como parente, como pai, como quem vai cuidar, como responsável. Quais são para o espírito do reencarnante as consequências do aborto? É uma existência nula que ele terá que recomeçar. Só. É isso que eu falo, só. Essa resistência não serviu de nada para você. Vai ter que fazer tudo de novo. Começar pelo processo encarnatório todo de novo. 358. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção. Ele está perguntando. 1857. Há crime toda vez que transgrides leis de Deus. Toda vez que você transgride uma lei de Deus, que está aqui no capítulo 3, as leis morais, você fazer qualquer coisa diferente disso aqui, você está cometendo um crime. Independente de qual grau, que lei, você está sendo criminoso perante a lei de Deus. Dependente do que seja, você está sendo criminoso perante a lei de Deus. E é isso que os Espíritos falam. Qualquer um que cometa um crime perante a lei de Deus é criminoso. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Você está tolhindo uma pessoa de evoluir. Esse é o crime que você está cometendo. Você está cometendo um crime contra as leis de Deus. Então, agora são 3 horas. 4. Então, esse é o crime que você comete, você está transgredindo uma lei de Deus. Eu não sei se na hora de perguntar, o Kardec perguntou se está cometendo um crime na legislação da época dele. Isso eu não sei, mas o que os Espíritos responderam foi que existe crime toda vez que se transgride uma lei de Deus, porque é isso que os Espíritos estão trabalhando aqui. Não se é crime no estado que você está inserido. Está trabalhando no universo que você está inserido, que é o universo criado por Deus com leis. Tem, faça. Então, não sei se aí eles explicam
Então, aqui, ela não vai falar disso, mas pode. Pode ser N fatores. Então, pode ser o espírito que desistiu na encarnação. Pode ser a mãe que desistiu de receber o espírito. Pode não ser nenhum, nada disso. Pode ser que deveria ter acontecido. Já foi programado para isso acontecer. Então, qual é o caso? Não faço ideia. Mas uma coisa eu tenho certeza. Em algum momento você vai saber. Ou encarnada ou desencarnada. Agora, por que aconteceu? Eu não tenho capacidade nenhuma para falar isso para você. Agora, pode ser. Existem outras possibilidades que eu nem elenquei aqui que pode ter acontecido. Agora, qual realmente que aconteceu? Sair é contigo e com ele. Então tá bom. Pode ter, inclusive, a possibilidade dele ter encarnado novo. Tá, perguntas no final, porque eu não gravo. É isso que ela fala. Vamos lá. Essa é a 359. No caso, essa é a 358, o aborto provocado por outra pessoa. É 359. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Aí ele já não está trabalhando. Aqui eu já sei que ele está trabalhando como crime contra a lei de Deus. Porque o Espírito já deu um aperto nele antes. Contra a lei de Deus, por qualquer lei que você não observe, você está cometendo crime assim. Simples assim. Você não fica julgando os outros não. Já falou bom, não fica julgando os outros não. Você comete crime igual. Caso não tenha cometido esse, comete outro. Então, acabou. É crime também escolher a mãe, a criança, você vai ter que escolher. Ou a mãe vai sobreviver após o parto, ou a criança vai sobreviver após o parto. Existe nessa possibilidade. O que eu faço? É isso que ele está falando. O que a gente faz? O que está dentro da lei de Deus? É preferível sacrificar o que se ainda não existe a sacrificar o que já existe. Essa é a resposta dos Espíritos. E o que é o existir nessa resposta? É existir a encarnação propriamente dita. Não existir o fato do espírito que estava reencarnando não ser um ser, ou o feto não está vivo, mas a encarnação da mãe é uma encarnação. O do feto é um processo reencarnatório. Então, entre você escolher uma encarnação que já se deu em um processo reencarnatório, escolha a encarnação que você deu. É isso que eles estão falando. A existência aqui é sinônimo de processo encarnatório. Já existe na mãe a encarnação. Não existe no feto, é um processo encarnatório. Então, como você já tem um feito, opte, continue por ele. Não tem problema, você já tem que, se essa é a decisão, decida porque já está encarnado. 360, última pergunta. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que já tivesse vivido? Eu repeti a pergunta. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que já está viva? Resposta dos Espíritos. Vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente, coisa que deveis respeitar. Por que não respeitar a obra da criação? Algumas vezes incompletas por vontade do Criador. Isso faz parte de seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. O que ele falou? Eu tenho que dispensar o mesmo carinho, amor, afeto, respeito ao feto do que uma criança. Esse racional e a doutrina espírita é embasada dentro da racionalidade. Ele falou,
A oferta, o processo reencarnatório, é o desígnio de Deus, tal qual a encarnação que já se completou. O respeito que você tem que ter é igual. Se ela tem completa nesse momento, é por um desígnio, aquele que trabalha com o desígnio de Deus, mas está dentro das leis divinas. Então, é obra de Deus. Então, você respeite tal qual qualquer obra de Deus. E ele ainda termina que ninguém é chamado a julgar. Nem ele respeita. Bom, já terminei aqui. Muito obrigado a todos. Vou abrir para as perguntas.